Olá, bem-vindos a mais uma edição das nossas Conversas que Inspiram, o nosso podcast mensal sobre ideias que nos inspiram a estar bem connosco e com os outros. Hoje temos connosco o João dos Santos. Obrigado, João. O João dos Santos é diretor da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, professor universitário, artista plástico. Venha hoje conversar um pouco connosco sobre essa sua experiência de vida e de ensino e de arte. João, vamos começar, antes de mais obrigado, vamos começar com a pergunta que fazemos sempre aos nossos convidados. O que é que fez hoje pela sua saúde mental? Olha, primeiro boa tarde e obrigado pelo convite. Não sei se foi com grande pontaria ou não, mas obrigado ao mesmo. O que eu fiz hoje para a minha saúde mental? Nadei 1900 metros. Ultrapassei uma barreira. Foi o que eu fiz hoje, assim, e depois vim a Torres Vedras almoçar muito bem também. Como é que isso equilibrou o dia, ou começou a equilibrar o dia? É uma boa... Opa, isto depois é editado. Não, é assim à bruta. É editado. Há bocado ao almoço estava a ter uma... Não vou contar a história toda. Isto equilibra-me o dia. Eu não sei como é que se processa a coisa quimicamente ou dentro do meu corpo, mas na realidade o facto de poder ter este tipo de exercício dentro de água, de me ouvir a respirar debaixo da água, não faço ideia, mas cansar-me fisicamente ajuda-me a ter um dia em que a atividade e o que é exigido mentalmente também se passa com muito mais facilidade. Deixei de pensar que precisava de ir ao médico para pedir suplementos de magnésio, não é? Ajuda-me a passar o dia, se calhar a ter mais paciência, a relativizar melhor as coisas, a dar importância ao que deve ter importância. Mas não sei se esta relativização, este peso das coisas se prende só com o facto de eu nadar agora há uns meses para esta parte com regularidade, ou se também tem a ver com o facto de eu estar numa fase da vida em que estou a desligar-me do que faço e a tentar ligar-me ao que venha a seguir, não é? Se calhar também... Isto já nada, as urgências, a maioria delas o tempo resolve-as, já não preciso de interferir com elas. Não sei se é de nadar, se é do tempo em que estou na minha vida agora profissional. Já aí vamos. Já aí vamos. Vamos dar estou já a talhar que é para acabar isto. Vamos dar 2 passos atrás e pensar também um bocadinho nestas conversas que queremos sempre também explorar como é que isso faz parte ou não de um contínuo no percurso de cada entrevistado, ou seja, olhando um pouco mais para trás, imagina, por exemplo, no seu contexto familiar, como é que sentiu, como é que foi construindo esses seus equilíbrios, por exemplo, enquanto criança, enquanto jovem? Lembra-se que se tinha também esses rituais, se havia outra forma de construir esse equilíbrio de bem-estar? Como é que lidava com esses desafios? Não era com a natação, provavelmente, havia outras... Eu aprendi a nadar no verão, na praia mais espetacular, desculpa lá aqui em Torres Vedras, mas na praia de São Pedro de Moel, era onde eu passava uma parte do verão há muitos anos, quando era criança, e foi aí que aprendi a nadar nas piscinas de água salgada de São Pedro de Moel. Levei muitos anos a aprender a nadar, porque aquele é um método, eu acredito que era um método que tinha a ver, sazonal, que obrigava a chapinhar primeiro durante um mês e no ano a seguir chapinhavas já com o pé no ar, uma coisa progressiva. Mas a natação sempre esteve próxima de mim, o desporto não. Ao mesmo tempo, isto não sei se está na internet, mas passei por um período em que o meu tempo livre aos fins de semana era ocupado nos escoteiros. Eu fui escoteiro durante até aos 18 anos, até perceber que a minha vida e os escoteiros não eram compatíveis. O que eu precisava da vida não estava lá. Mas o que é que os escoteiros davam para bem, e o que é que os escoteiros deixaram de dar ou não davam o suficiente?
Eu creio que era um nível de autonomia e disciplina e de destreza manual, mas eu acho que ali entre o saber fazer nós e ter alguma disciplina foi importante. E depois tinha aquele espaço todo em que não havia pais, era um grupo de amigos e era uma coisa estranha. Deixou de dar quando eu cresci e comecei a ter outros interesses que não se espelhavam nessa coisa dos escuteiros e foi aí que decidi que não era lá que eu ia continuar a minha vida, mas tive momentos muito bons, muitas noites passadas em tendas espetaculares. Mas essa é uma parte da vida que foi sendo depois primeiro trabalhada, sobreposta e depois substituída por uma outra que tinha a ver com o mudar da cidade de Leiria, onde crescia uma parte da vida, e mudar para uma outra cidade que era Coimbra, onde conheci outros amigos, onde também por via das diferentes escolas, ou das duas escolas por onde passei, que tinham comunidades muito, muito diferentes, me levaram a conhecer outras coisas, outras pessoas, outras maneiras de estar, de pensar, de fazer. Se calhar, se estivéssemos por uma categoria naquilo, eram mais alternativas, mas eu nunca achei que houvesse coisas alternativas, eu achei que há muitas, e nós vamos escolhendo algumas. E essas alternativas são alternativas, tipo, os escuteiros, enquanto foram um espaço dessa liberdade e dessas expectativas, serviu, mencionava há pouco, era o espaço onde os pais também não estavam. Há sempre aquele movimento natural na nossa juventude em que o nosso espaço de liberdade é o espaço onde não estão os pais. Os seus pais eram um bancário e uma professora, não é? Primária, sentiu que isso os tornava um bocadinho mais convencionais e procurava alguma diferença depois na sua rede de amigos? Eu creio, mais tarde, é evidente, quando mudei para Coimbra, comecei a conhecer outras pessoas, outras maneiras de viver, uma cidade onde havia pessoas que moravam na cidade, que não nasci lá. Comecei a achar que os pais eram um empecilho, é evidente, mas eu creio que com 16 anos, 17, toda a gente acha que os pais são um empecilho, não deve ter sido muito diferente dos outros. E na altura vinha nos jornais, era uma coisa terrível que estava a acontecer em Portugal, que era o choque de gerações. Acho que vai acontecendo ciclicamente. Sim, os Heróis do Mar falavam disso, que era uma banda dos anos 80. Mas eu creio que a presença dos meus pais foi o que modelou os meus valores. Não tenho a menor dúvida. A educação que me deram, a paciência que tiveram, a presença que estiveram, o saber estar e permitir-me este espaço para estar sem eles, não é? Sou um felizardo, mas e grato, evidentemente. Mas esta coisa, só para terminar com os escuteiros de vez, eu não quero acabar com nada, mas a presença, a ausência, essa liberdade em que os pais não estavam presentes é um bocado esquisito, não é? Porque eles têm que me levar, têm que me buscar, depois tinham que ir à noite assistir a não sei o quê, depois tinham que ir a não sei quando almoçar. Portanto, havia uma série de elementos de presença dos pais que faziam com que a presença deles fosse quase uma constante, não é? Ao ponto de, se calhar... Eram quase participantes. Eu acho que a ideia era serem participantes. E, por vezes, nós queríamos que eles participassem menos, é evidente. Mas depois, nessa viragem para uma cidade maior, para Coimbra, para esse círculo mais alternativo, como disse, que diferenças notou aí? Cresceu mais? Isso deu-lhe outra capacidade de lidar consigo e com os outros? Como é que foi todo esse processo? Imagino que no pré-universidade, depois ainda na adolescência, não é? Eu às vezes fico a pensar se sou uma pessoa muito tímida ou não. Ainda não decidi nesta altura da vida.
mas tendo a não me dar bem em grupos muito grandes de pessoas. Portanto, a mudança para Coimbra, a primeira reação foi regressar sempre que podia para Leiria. Mas em Coimbra o que eu percebi foi, estando numa cidade diferente, mas também a idade com que eu fui para lá também conta, não é? Eu não sei o que teria sido, o que teria acontecido comigo se tivesse continuado em Leiria. Mas comecei por sair assim à tarde para jogar snooker, que era uma loucura. Mas foi na mudança da escola José Falcão para a Boter em Coimbra, quando cheguei à Boter, onde comecei a ter aulas de desenho, mas já no José Falcão com aulas de design, comecei a perceber que havia outras dimensões da cultura e da criação que eu não conhecia em Leiria. E não é por Leiria ser ou não uma cidade mais ou menos pequena, mais ou menos conservadora, tinha a ver, se calhar, precisamente com o facto de eu não estar lá. Não posso comparar. O que eu sinto é que era diferente, porque em Leiria não tinha acesso àquilo. Me permitiu olhar para o que se pode fazer na vida com uma outra amplitude que eu não tinha. Ou seja, ao fim e ao cabo, e também esteve na origem da sua decisão de, embora originalmente tivesse pensado mais na economia, que era uma área até mais próxima da área de trabalho do seu pai, para depois ir para a área mais artística, mais do design, da criação. Foi aí que também operou essa decisão, não é? De certa forma. Ainda foi foi nessa altura da vida, mas já foi em Leiria, porque eu, quando cheguei a Coimbra já queria ir para o design. Mas isso por causa de um vizinho que eu tinha em Leiria, que queria ir para a arquitetura, coisa que até ele me falar daquilo eu não sabia que existia, não é? Porque no fundo as casas, quem é que fazia as casas? Os pedreiros, não é? Não há muita questão quanto a isso. Mas a ideia de haver quem tivesse que planear, desenhar, imaginar, perceber como é que vivem pessoas dentro desta coisa que os pedreiros depois constroem, só veio muito depois, não é? Mas primeiro era perceber que havia um desenho, que se podia desenhar casas, imaginá-las e depois pensar que podiam ser reais um dia, construídas em Lego ou em tijolo a seguir. Era um jogo que tinha com este meu vizinho. E porque desde pequenito me ensinaram a desenhar, foi um colega meu, sempre tive algum jeito para desenhar, não sou um tipo espetacular, ficava sempre em segundo lugar nos concursos, mas tive um colega na pré-primária que me ensinou a desenhar cavalos, que ele tinha cavalos, então ensinou-me a desenhar cavalos. E tive um na primária que me ensinou a desenhar umas figuras que depois por dentro tinham umas linhas tipo infinitas, parecia um intestino que não acabava, correu o interior do corpo todo. E foi, comecei a pensar que isto do desenho é divertido. Entre os cavalos e as linhas infinitas havia qualquer coisa. Sim, podia ser, e sempre gostei de desenhar. Não era... Depois há aquela fase em que nós queremos desenhar como se estivéssemos a fazer uma fotografia à mão, e aí sempre fui um cepo, não é? Por muito que me esforçasse, não era não era a minha... Não era um bom copista. Não era um bom copista, e eu gosto muito de desenho de cópia, mas pronto, é outro assunto. Já estou a ficar um bocado perdido na coisa. Não, mas eu acho interessante tudo isso e sobretudo essa sua tendência para sair de uma lógica mais convencional e explorar um bocado os limites mais da criatividade. Penso que também teve alguma experiência na escola com teatro. Sim, é uma coisa pequenina, sim. Mas eu queria pegar nesse fiozinho e puxar pelo seu lado performativo. Esteve ligado a uma banda, falando agora dos anos 80, penso que é uma época marcante na vida de muita gente. Para quem se lembra, sim. Para quem se lembra, sim. Para quem é essa geração. Nos anos 80, esse seu lado performativo projetou numa banda que para os entendidos, é uma banda importante nessa época, o Hammers Voice. Fala-nos um bocadinho disso. O que é que o levou a entrar nessa voragem nos anos 80 da música desta banda? Como é que isso também o ajudou a encontrar o seu espaço, ao fim e ao cabo? Bem, tudo começa com os copos, não é? Encontrava-se num tasco, que era
Moçambique Bar em Coimbra para beber uns copos depois das aulas e havia na altura uma vaga de bandas em Portugal, o punk, de coisas que vieram a seguir, daquilo que se chamava o urbano depressivo, sei lá o quê. E começámos a falar de fazer uma banda, juntava-se um grupo de colegas lá da Botero para tocar, eu nunca tocava nada, mas um dia havia lá um grupo de estudantes da minha turma que se juntava para fazer, com uma orientação do professor, juntava-se para fazer umas improvisações na área do teatro. Aquilo não era propriamente teatro, mas juntávamos para improvisar. E fazíamos vários exercícios e um dia cada um teve que pensar numa espécie de uma rotina para, em frente ao resto da turma, executar. E aquilo correu relativamente bem. Pensou, podíamos fazer isto com música no Stage, que é uma discoteca que ainda existe, em Coimbra, penso eu, em Celas, por aí. E lá fomos fazer um brilharete. E aquilo correu bem, pensava, vamos fazer isto mais vezes. Depois fizemos um concerto nojento na Praça da República. E depois começou-se a ensaiar e a pensar, olha, vamos fazer uma banda. E depois houve uma daquelas tardes no parque, na altura da queima das fitas, em que também houve, e a coisa foi evoluindo assim. Mas na altura nós pensávamos mais ou menos o que é que eu ia para ali fazer, porque o assunto era tínhamos que fazer uma grande javardeira, e como? A ideia era como é que nós pensamos numa coisa com conceito. E perguntava muitas vezes se eu era essa ideia do performer. Eu sempre considero uma coisa mais próxima, sem desrespeito pelos palhaços, mas mais próximo do como é que se chama? Um bobo, ou uma... Depois, felizmente, na mesma altura, apareceu uma banda que eu gosto muito, os Happy Mondays, que tinha um tipo que era o Buzz, que também não fazia nada, só andava lá de um lado para o outro. Eu comecei a rever-me nele, sim senhor, isto é um Buzz, mas com um bocado mais de pintura. Era o mestre de cerimónias. Sim, era mais o poder andar ali e desfrutar do palco e ajudar a que aquilo pudesse ser uma coisa que não fossem só os músicos. Mas o que é que eu acabei? Às vezes lia o jornal, outras vezes saltava para o público, outras vezes ofendia a banda a partir do público. Portanto, havia várias coisas, não eram planeadas, não é? E de vez em quando tínhamos concursos, houve alguns concursos em que participámos e sim levávamos uma coisa mais ou menos encenada e preparada, com um pouco de improviso daquilo que eu teria que fazer. Mas na realidade, depois de começar a tocar, havia pouco guião que resistisse. Mas ao fim e ao cabo, como está a dizer, parece-me que acabou por ser um grande espaço de liberdade, expressiva, criativa, como queiramos chamar. Vamos continuar a falar um bocadinho de teatro, acho que é um ponto interessante, porque todos nós somos um bocadinho atores, não é? Todos nós fazemos o nosso teatro. Curiosamente, depois do seu percurso, vindo de uma matriz artística, continua a investigar nessa área, fez a sua carreira por aí, e depois como é que acaba diretor de uma escola? O teatro ajuda? Não, se calhar nunca pensei nesses termos, até porque eu acho que isto do teatro é uma arte que eu percebo tão pouco, mas vamos trabalhar neste contexto. Vamos trabalhar neste contexto. Eu acho que nós nunca fazíamos estupidezes na vida, não é? Não. A escola precisava foi uma altura em que a escola precisava do diretor e eu achei que podia ser diretor da escola. Não sabendo bem o que é que isso significava, mas sabendo que a escola precisava de um diretor, de uma diretora,
Foi circunstancial também, não é? Foi uma coisa que nunca pensei na vida, era dirigir uma coisa pública ou uma qualquer que fosse. Não planeia muito nesse aspecto aquilo que são, vá lá, o seu percurso de vida, as coisas sucedem com alguma... Uma vez utilizou, numa conversa anterior que tivemos, a expressão acidental. Às vezes parece quase acidental. Eu gosto de pensar que sim. Não planeio, nunca planeei ser diretor, nunca planeei quase tudo o que aconteceu na minha vida foi porque no momento achei que era a opção boa a tomar. É como se o caminho se fosse construindo e quando há se fosse revelando, e quando é preciso escolher um de vários, tomar a decisão e aceitar essa decisão como minha, tentando não me arrepender, tentando assumir que tenho que arcar com as consequências, com o bom e o menos bom que venha daí. Sim, alguém dizia que ser ético é estar à altura do que nos acontece, não é? A partir do momento em que as coisas nos acontecem, há que estar à altura. É um esforço, esforço-me por estar à altura. É interessante isso porque podíamos levar a pensar, na sua vida, então não considera que seja muito útil ou saudável para si fazer um planeamento demasiado estruturado de longo prazo. Há que estar no lugar certo, pelas razões certas, é um pouco isso. Quando diz de acidental, não é um completo acidental, não é? Também não é um completo planeamento, não é? Não é de olhos fechados, pronto. Eu sinto que estou cada vez mais próximo de planear, por razões, até tenho filhos, não é? Tem que haver uma dose de planeamento quando já não somos responsáveis só por nos acontece só a mim. Há um conjunto de pessoas que dependem de mim já, pelo menos nesta fase da vida. Espero que depois de passada, quando eles tiverem uma vida independente, eu possa deixar de ter que planear novamente. Mas é importante saber que quando tomo uma decisão, ser responsável por ela. Esse é o único plano que eu tenho. No fundo, é o princípio. Será um princípio. Eu vou chamar um plano. Saindo talvez da nossa esfera individual e aproveitando também isso que está a dizer, que é à medida que as coisas nos acontecem... Só para interromper, antes de... Há aqui um outro nível, que é... Eu não deixo de ter aspirações a ter uma coisa que é o que toda a gente seja, que é uma vida mais sossegada. Portanto, o plano grande será sempre esse, não é? Há uma ambição de ter uma vida, não diria materialmente rica, mas uma vida que me permita não ter necessidade de ter muito mais acidentes pela frente, uma coisa assim. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo, falávamos desses compromissos que assumiu, é diretor de uma escola, ou seja, usando a sua expressão há pouco, há pessoas que são afetadas pelas suas decisões e isso é uma responsabilidade e, portanto, isso tira-lhe algum bem-estar psicológico ou mental por vezes, esse peso da responsabilidade. Não estou a falar da família, já estou a falar agora numa esfera mais institucional. Como é que é isso de estar à frente de uma instituição? Isso pesa na sua, entre aspas, nos seus níveis de ansiedade, nos seus níveis de... Se calhar também vou para a piscina por causa disso. Ou se calhar é principalmente por causa disso. Mas eu creio que no sítio onde estou, enquanto diretor da escola, o início foi muito duro. Nenhuma de como funcionava, não é? Nem sequer fazia a ideia do que aquilo ia afetar a vida e a minha, mas acima de tudo de outras pessoas.
porque há sempre decisões que se tomam que não são fáceis para todos, não é? Mas o que eu tenho a certeza que tenho feito é que não tomo decisões que não são bem ponderadas. Mas também tenho a certeza que vão sempre afetar, positiva ou negativamente, outras pessoas. Como é que isso regressa a si, de certa forma, essa dinâmica? Há uns tempos convidei para subdiretor um colega e disse assim: olha, agora durante 4 anos vais ficar sem amigos. E é preciso ter esta consciência de que durante 4 anos, e depois logo se vê, mas durante 4 anos não há um afastamento entre as pessoas. E porque há expectativas, cada pessoa se revê no seu líder de uma certa forma, mas na realidade quando se tem que decidir há uma dimensão que não pode estar presente, que é uma dimensão muito pessoal da amizade, é, por exemplo, ou dos diferentes relacionamentos ou de níveis de relacionamentos que tem dentro da escola. E aí há sempre, depois há a personalidade de todas as pessoas, faz parte do mosaico. Mas como é que eu lido com isso? Sim, leva essas preocupações próprio para casa. No início eu conseguia ter um equilíbrio muito bom e não levava nada para casa. Saía mais tarde da escola, é verdade, mas tinha tomado a decisão de 0 e-mails, 0 telefonemas e consegui, até porque tive um batismo com um colega que era mais amiguinho, vamos chamar-lhe assim, que falava ao fim de semana. Eu aprendi que havia coisas que não mereciam esse tempo. Ele era mais um batismo, não é? Um testar de limites. E eu aprendi muito acerca da natureza humana, também não há dúvida nenhuma. Mas isso cria algumas blindagens. Não tenho a menor dúvida de que deixei de ser, eu espero poder um dia voltar a ser sensível a determinadas coisas mais pessoais nos relacionamentos que têm a ver com reações, não é? Ou seja, estar numa posição de liderança obriga a criar algumas defesas, algumas... Aconteceu, sim. Era uma e não é fácil de aprender a lidar com isto. Eu não sei se é bom, no fim, saber lidar com isso, porque às vezes eu ficava a pensar, e às vezes ainda penso, que parte do meu coração é que ficou de metal, não é? É que deixou de bombear. Mas não... Mas ao mesmo tempo, este trabalho obriga-me a ter esta posição. Uma coisa que aprendi, por causa precisamente deste lado emocional, foi com o tempo a conseguir relacionar estas diferentes dimensões da coisa emocional com a frieza, a objetividade da decisão. E a conseguir também manter um nível razoável, depois depende sempre, vamos dizer, um nível médio, com umas pessoas muito bom, com outras menos bom ou mau, mas de relação com as decisões tomadas e de comunicação que permitisse falar sobre elas ou deixá-las esclarecidas, sabendo que isto da comunicação nunca tem nada que seja completamente esclarecedor, não é? Há sempre vieses. Vieses equívocos. Sim. Mas eu aprendi até agora, tenho lidado com isso, mas estou consciente que é de sofrer as consequências disso. Esperemos que sofra as consequências boas e não as consequências más de tudo isso. Queria perguntar, ainda nesta linha do seu papel enquanto líder numa organização grande, e neste caso uma escola que lida muito com o perfil do chamado criativo,
não é? O artista, ou o criativo, o que queiramos chamar, mas que ao mesmo tempo tem que preparar esse artista e esse criativo para um percurso no mercado, que é sempre um mercado. Como é que vê a escola, neste caso a ESAD, e o seu papel a formar essa dupla dimensão dos seus alunos? Disse uma vez numa entrevista que uma das visões era precisamente que a própria escola tinha que projetar para os seus alunos a ideia de estarem preparados para a mudança, seja a mudança digital, a mudança sociológica, a mudança do ambiental, imagino que é a mudança com M grande. Como é que vê o papel da escola, neste caso desta escola, a preparar para essa dupla vertente? A mudança, não só enquanto criativos, mas a mudança enquanto agentes na sociedade e na economia. Como é que vê esse papel? Eu acrescentava uma mudança que eu acho que é a mais terrível neste momento para os alunos, que é a mudança de casa. Começa aí. São muito frágeis atualmente os miúdos, quando saem da casa dos pais ou de onde moram e vão morar sozinhos ou com colegas. Isso sente-se muito eu creio que vai ser cada vez mais do que tenho conversado com professores do ensino secundário. Portanto, há ali um nível de fragilidade que a mudança começa aí. Agora, como é que a escola, e isto tem implicações no como é que a escola acolhe e pode trabalhar com estes estudantes, sabendo que à entrada, alguns deles, não é a maioria, já um número significativo, precisa de uma atenção especial, que é uma outra camada que se foi espessando com... É a escola a precisar de ser quase uma segunda casa, uma casa de transição? É uma casa de... Eu acho que devia ser uma casa de carinho. Eu acho que é mesmo o que falta o que falta não é na escola, mas eu sinto que aos jovens há um nível de carinho que se foi perdendo. Não sei se por causa da pandemia, costuma-se dizer que é por causa disso, mas acho que o mundo acelerou tanto, e vamos já a outra mudança, e parecendo tão sem propósito a aceleração, que esta dimensão do contacto humano, que é uma necessidade básica do carinho, não é? Parece que foi posta do lado das coisas que se podem dispensar na vida, pelos adultos, que é uma coisa tramada. Eu creio que os jovens têm sentem falta de carinho, mas desconfiam dos adultos ao mesmo tempo, porque os adultos depois passam a vida a dizer que lixaram o mundo, não é? Como é que tu vais confiar em alguém que te diz que lixou o mundo? Olha, desculpa lá, deixei-te isto assim, não é? Mas como é que a escola os pode preparar? Eu não sei se é assumindo estas falhas dos adultos, mas eu acho que, acima de tudo, é dando-lhes a conhecer as ferramentas, tanto críticas como tecnológicas, sejam elas mais ou menos avançadas, mais ou menos digitais, mas que permitam aos estudantes que estão a treinar, que são criativos, que estão a treinar para ter uma profissão numa área criativa, está cada vez mais em risco, está a ser substituída por modelos avançados de linguagem, de inteligência artificial, o que for. Portanto, parecia que era a parte blindada desta evolução e foi a primeira a ser afetada. E eu não sei se eles já sentem uma angústia relativamente ao futuro, mas o que temos que prepará-los é para saber que o que vier deve ser bom, e eles têm que saber adaptar o que vier aos seus propósitos. Isto existe depois um movimento coletivo político de uma outra mudança que permita, num sistema, pensar que nós neste momento estamos a adaptar processos e tornar-nos eficazes e produtivos porque há uma tecnologia que o permite. Temos que pensar ao contrário, qual é a produtividade que devemos ter com esta tecnologia. O que é que ela nos pode oferecer para uma produtividade, uma eficácia, uma eficiência que é desejável para nós. Portanto, há aqui nós já estamos atrás de uma aceleração qualquer.
É interessante isso que está a dizer. Deixa-me só pôr uma nota sobre isso. Primeiro, falou de carinho e a seguir a outra mudança, que é a mudança como é que eles se relacionam com o que recebem e o que é que vão construir. E a ideia de desconstruir, ou para ser mais politicamente incorreto, e a ideia de, às vezes, é preciso também destruir algo do que existe para poder reconstruir a seguir. A escola tem aí um papel, ou seja, será que o punk está morto? A atitude punk, aquela atitude de desafiar o sistema está morto, e a escola deveria ou não deveria também ajudar os alunos a recuperar parte dessa atitude de algum desafio de desconstrução para reconstruir. Essa é evidente. Isso tem a ver, vamos pôr a coisa em termos mais fofinhos, com a necessidade dos miúdos terem uma agilidade para estar na vida, saber ser ágeis. Quanto ao punk, eu só muito recentemente comecei a ouvir Sex Pistols e coisas do género, porque na altura do Zé Mais Força era uma altura a seguir ao punk, não é? Em Lisboa ainda havia os restos. Portanto, como aquilo se falava muito, eu nunca curti muito o punk naquela altura. Mas, mas depois houve uma coisa muito gira, há uns anos atrás, que foi o Jean-Paul Gaultier, o designer de moda, que durante, já não sei quando, se foi no início dos anos 2000, uma coisa assim, que ele disse assim, La Punk is back. E isso quer dizer muita coisa, não é? Quando o mundo da moda adota o movimento punk como uma bandeira que já tinha origens também. Com o Westwood, não é? Sim, já tinha uma origem como movimento, como uma marca. Certo. Mas a atitude acho que não está errada. Comercializou-se, passou a ser uma categoria, o que é lixado também, não é? Quando pomos tudo em categorias, disciplinamos demasiado o que podemos fazer. Eu acho que estamos a falar da necessidade de indisciplinar um bocado o que fazemos, que falar disso é um dos propósitos do Plano Nacional das Artes, não é? Mas eu se calhar diria que era uma atitude mais pirata. E com as consequências que a pirataria trouxe aos próprios, não é? No fundo aquilo foi uma coisa que se autodestruiu. Mas a ideia de encontrar um espaço desregulado durante uma Web3, mas um espaço desregulado que durante um período de tempo obedece a normas que não são normas, mas obedece a princípios de interesses partilhados, de uma economia comum em que todos fazem alguma coisa porque aquilo satisfaz o grupo e há um equilíbrio. Eu creio que isso é muito saudável. E uma escola pode proporcionar isso, um nível de horizontalidade, onde os interesses de cada um possam ser satisfeitos, porque há outros interesses que também são satisfeitos. Quase uma recuperação de alguma mutualização de interesse e de recursos. Sim. e do que está a ser construído. E isso tem este princípio de reescrita ou de destruição. E a escola deve ensinar a destruir, mas deve explicar porque é que se destrói, não é? E o que é que deve ser destruído, e saber decidir porque se está a destruir. Eu penso, mas nesta ideia de uma reconstrução, não é? A seguir algo com um propósito, sim, não é? Sim. Não é a destruição sem fim à vista, não é? Só porque, não é? Não tem interesse nenhum. Isso não nada nasce daí. E o mundo está um bocado assim, não é? Um bocado nihilista. Está um bocado, eu não sei se está muito autodestrutivo, uma forma inconsciente e refletida, ou seja, não é por não haver uma ideia de futuro, é por haver uma má relação com o presente ou com o passado recente. Estamos num momento em que esta ideia muito individualista, contrassistémica, de destruição do que existe sem um propósito, só se prende com uma desconfiança das instituições, dos outros,
Acho que acima de tudo é perceber uma desconfiança do outro, que pode ser melhor do que eu, mas não pode, mas não deve. Creio que estamos numa altura demasiado egoísta e com facilidade se criam movimentos de egoístas. É assim um bocado... Sim. Aliás, eu aproveitava essas suas ideias, essa sequência de ideias, para lhe fazer a pergunta final que fazemos sempre, que encaixa precisamente aí, que é, perguntei-lhe no início o que é que fez hoje pela sua saúde mental, agora perguntava-lhe a seguir o que é que nós, enquanto, se quiser, sociedade ou comunidade, precisamos de fazer mais pelo nosso bem-estar e pela nossa saúde mental coletiva. Já respondo, mas antes disso eu estava a pensar nisto do egoísta, porque no outro dia vi o vídeo do Agostinho da Silva que dizia que todos devíamos ser egoístas. Isso eu não estou propriamente a falar disto, não. Ele diz que devemos ser egoístas, porque quando nos olhamos ao espelho, quem é que nós vemos, e devemos saber quem somos e seguir quem somos de uma forma mais profunda. E esse é um outro nível de egoísmo, não era bem esse que eu... Como um coletivo. Eu nunca hei de fazer na minha vida o apelo ao desporto, portanto esquece. Faz muito bem à saúde mental. Eu diria que é muito simples, devemos confiar mais uns nos outros. Acho que é só darmos permitir-nos essa liberdade. Eu acho que o mundo começou a desconfiar de si por nenhuma razão, porque foi empurrado por um movimento, eu diria, de categorizações, de plataformas digitais que têm toda a legitimidade para existir, porque as deixaram existir assim. E o mundo foi-se adaptando e chegamos a um ponto em que usamos, não nos reconhecemos naquilo, queremos ter uma personalidade ali, mas sem profundidade nenhuma, e deixamos de confiar noutra coisa que não seja nos nossos gestos por cima do ecrã, assim uma coisa, resumindo. Precisamos de pôr ali, acho que precisamos de confiar mais, vamos pôr isto isto parece... Esta reflexão não é muito séria. Eu estou aqui a ser muito... Estou a resumir muita coisa. Vamos pôr esta coisa noutro nível. Voltar ao carinho. Temos que acreditar que ser carinhoso não é sinal de fraqueza. E que podemos ser carinhosos uns com os outros, cuidar bem uns dos outros, tomar atenção. Eu acho que é um bom princípio. Não é preciso andarmos todos a melgar, mas ser carinhosos e encontrar um espaço entre nós, o mundo, seja ele em que dimensão da realidade seja na internet, no chão que pisamos, no café, mas deixar que haja um espaço de carinho que nos permita comunicar isto uns com os outros e assim ganhar essa confiança que é necessário para funcionarmos como comunidade. Se calhar é isto. É isso mesmo, João. Isto é a receita desta hora. É isso mesmo. Mais uma ideia forte para terminar. Sejam carinhosos, confiem e vemo-nos no próximo podcast. Respirem.